Olá, turma. O café tem o privilégio de receber um profissional e uma pessoa que vem há tempos estimulando a negociação entre nós brasileiros. Alexandre Palermo Simões. Seja muito bem-vindo, Alê. Meu caro Eduardo, eu que agradeço, é uma honra poder participar de uma iniciativa tão bacana, onde você, com a sua generosidade, tem trazido temas relevantes da negociação, junto com Marcelo Rosadija. O, tive o prazer de assistir com o Pedro Moraes de Portugal, com o Juan Carlos Vezula, André Goma, né? E só lamento para os nossos ouvintes e espectadores de terem que me aturar um pouquinho, mas faz parte. Então eu venho aqui de São Paulo dar um abraço para todos vocês, espero que a gente possa trocar experiências, né? O Eduardo é uma pessoa muito generosa e essa iniciativa brilhante que é o Café com Negociação permite que a gente trate da negociação de uma forma generosa, porque conhecimento, quanto mais a gente reparte, mais ele aumenta. Então eu estou aqui para, com a minha modesta contribuição, repartir alguma coisa, na certeza de que com o brilhantismo de quem nos ouve, nos vê, e principalmente do Edu, a gente vai conseguir fazer mais um tema aí para refletir sobre negociação na tentativa de melhorar a negociação para todo mundo. Acho que se fala muito de negociação, mas se pratica menos do que se fala. Tomara que a gente consiga trazer esse discurso para a prática, Edu. E eu estou aqui com essa expectativa e muito feliz de estar no seu espaço para ampliar e reverberar o Café com Negociação. Obrigado, Alê. Modéstia sua. Todos aqui têm espaço para ocuparem com o seu perfil, com a sua personalidade, com o seu modelo. E você tem um coração grande, a gente sente de longe, e isso atrai muito. Pode ter certeza que a sua participação hoje é tão valorosa quanto dos nomes que você se referiu. E sim, sem dúvida alguma, todos eles são expoentes como você e nos trazem informações importantes. Agora, hoje, turma, hoje vamos aproveitar a presença desse expert na sala e que conhece os meandros da negociação e sabe abordar o tema que, se me permitirem a objetividade, gera polêmica. Na nossa cultura latina, deixamos de abordar essa arma poderosa por um certo preconceito com o substantivo feminino que se chama a influência na negociação. Influência significa uma ação que um agente tem sobre alguém ou algo, acarretando-lhe modificações, alterações. Mas essas modificações e alterações não significam que sejam maléficas, que sejam dificultosas para os outros. Via de regra, essas alterações podem ser para o bem. Nós sabemos que na negociação nós buscamos algo ou alguém que pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer ou não temos, e nós precisamos anexar, juntar para podermos criar. E a negociação é esse processo. Queiramos ou não, ocorre com certa taxa de influência de um agente no outro. E é sobre esse efeito que iremos debater hoje, no episódio de O Poder da Influência, a Psicologia na Negociação. Vamos junto aprender um pouco mais sobre o tema com essa celebridade que é o Alê, que está na sala. É depois da vinheta. Vamos juntos e já voltamos. Alê. Turma, a palavra ale em português vem da conjugação do verbo alar, o mesmo que erga, puxe, suba, eleve, isse, bem como pode ser usada como uma interjeição como significado de olé. Veja só que aí nós temos na sala hoje. Vamos nessa, Alê. Vamos elevar o conhecimento de todos nós e de todas que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado, Edu. E fico feliz por ter uma oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, né, de poder da influência. Tá? Eu, na academia, costumo dizer que a negociação se apoia em três pilares, né? Um deles é o poder, ou a força, né, que é poder econômico, poder físico, qualquer forma de manifestação de poder. O outro é a informação e o outro é o prazo, o tempo que a gente tem para fazer
a negociação. Quem tem mais tempo está numa situação mais confortável, quem está com menos tempo está mais apertado para fazer. E vejo que um pequeno defeito que a gente tem quando a gente começa a discutir de negociação é que as pessoas têm um desejo de que tudo fosse simétrico, né? Todo mundo tivesse o mesmo poder, a mesma informação. Então, essa simetria ela é muito desejada. Mas o que a prática me demonstra é que a gente precisa trabalhar em ambientes assimétricos, né? Então, o normal é encontrar a assimetria quando você vai negociar com alguém. Aquilo que você tem de informação confidencial, você não revela. Para você revelar, você precisa conquistar a confiança. E olha que eu usei o verbo conquistar, né? A gente pede confiança, mas confiança não se dá, se conquista. Então, esse trust, me parece, é a principal moeda de uma negociação, né? E quando eu vou dar aula aqui no Brasil, eu vejo que nossos alunos estão preocupados com preço, valores monetários, quando na verdade eu falei, pare e pensa, quando você estabelece a confiança, como é que fica o fluxo de informação? E quando você desconfia de alguém ou não confia, como é mais difícil você fazer a negociação. Você às vezes até faz porque você precisa, mas o dia que você tiver uma alternativa de não negociar mais com quem você não confia, você não negocia mais. Você vai abandonar e vai fazer de outro jeito, em outro lugar, com outra pessoa, com outra empresa. É isso aí mesmo. Muito se falou já do BATNA aqui no Café com Negociação. Se você não tem um BATNA, não entra numa negociação. Aí você vai acabar vendendo caro, ou muito barato, na verdade, aquilo que para você é muito caro. Então, busque isso. Busque informação, busque essa coesão, essa empatia no negócio. E influência é muito disso também, né, Ale? Então, eu queria trazer aqui para o nosso público um livro que é extremamente importante e vai basear muito da nossa conversa hoje. Em toda boa escola de negociação, nós somos expostos a Robert Cialdini, Influência, a Psicologia da Persuasão. Não é por nada que esse episódio está com um título semelhante, porém, esse livro não foi criado para negociação. Ele foi escrito inicialmente para o marketing, para o universo do marqueteiro, para mostrar como as pessoas compram ou vendem. Mas foi adotado pelos mestres da negociação para iluminar o caminho dos iniciantes no tema, para compreenderem. Já que basicamente Cialdini aponta para o que ele chama de gatilhos mentais da persuasão, que é a reciprocidade, o compromisso com coerência, a aprovação social, a afeição, a autoridade e a escassez. Incrivelmente, todos para mim, na verdade, chamam-se os princípios da persuasão, isso acontece muito na dança da negociação. Ale, uma pergunta fácil para iniciar. Pode a negociação ser considerada um jogo de persuasões? E compreender como esse jogo funciona torna o player mais eficiente ou eficaz? Ótima pergunta, e acho que sim, acho que é uma metáfora maravilhosa. Eu gosto muito de comparar a negociação com uma dança, né? E uso uma expressão americana muito cara que diz que it takes two to tango, né? Para dançar um tango eu preciso de dois. Sozinho eu não Boa, consigo dançar o tango, né? E bem na lembrado. negociação é isto. Eu falo assim: você tem que estar preparado. Você tem que saber o que você quer, qual é o seu plano A, qual é o seu plano B. Mas você vai para essa dança. E é interessante, né? Continuando na metáfora da dança, se você conhece o ritmo, se você conhece o local, se você conhece a pista de dança, você pode executar um número com maior perfeição, com maior prazer, com maior resultado. Quando você não conhece as coisas, você acaba tendo pouco da sua caixa de ferramentas para usar, que é o improviso. Faço aqui até um alerta, né? Nós, brasileiros e brasileiras, somos conhecidos por sermos muito bons de improviso, mas para mim o improviso é uma arma de exceção, e não, ou seja, quando não tiver mais nada, você improvisa, porque ele, se tomado como principal arma, ele prejudica a preparação. Então, assim, a preparação é importante. Quanto mais você conhecer do outro, melhor. Se você quer, numa negociação, influenciar a tomada de decisão do outro, como é que você vai influenciar essa tomada de decisão se você não sabe nem onde a mente do outro está?
Então você tem que estar muito seguro com o que você quer, pensa, né? Se preparando até para um cenário crítico, né, Eduardo? Eu, quando me preparo, eu penso assim: tudo vai dar certo, então vai ser uma maravilha. Tudo vai dar errado, tudo que eu falar para o outro lado ele vai me dizer não. Então eu pensei para não ser pego com a emoção, né, sem saber o que, o não me causa. E crio mais alguns cenários intermediários. Gosto de construir 3, 4 cenários intermediários. Normalmente eu não acerto na mosca, mas o que acaba acontecendo na negociação está perto de algum desses cenários que você imaginou, simulou, se preparou. Então, quando você sabe o que vai te disparar o gatilho da raiva, você tem como segurar esse gatilho. Agora, se você vai para a negociação e fica com raiva e reage, aí você não segura a emoção. Então, eu diria o seguinte, já adiantando um pouquinho, né? O professor Cialdini, ele dá uma importância à emoção, dizendo que nós temos que gerir essa emoção. E o único jeito de gerir é dar nome aos bois, reconhecer cada coisa que se passa com a gente e poder senti-la e segurá-la antes dela se manifestar em nosso prejuízo. É bem por aí. Inteligência emocional. Senão não existe resultado satisfatório. E, turma, eu tenho que sublinhar um ponto que o mestre Alê trouxe aqui. No final do dia, o negociador ele está preparado. Não adianta planejar que o roteiro vai ser de A a Z desse modelo. Não vai acontecer. Não se acerta na mosca. Isso não existe. Sempre vai mudar. Temperatura, pressão atmosférica, gente, não vai ser a mesma coisa. Quando mudou ou mudam as partes, altera todo o processo. Então, planejar, sim. Diferentes perspectivas, sim. Mas nós temos que estar preparados. E aí é que entra o fato que não adianta nós querermos trocar a roda com o carro andando. Não vai funcionar. Então, mesmo que nós brasileiros temos uma grande capacidade de improviso, na negociação, quando você começar a improvisar, a outra parte vai pegar isso. E ali você vai perder um ponto e provavelmente já vai começar a perder vantagens na sua negociação. Ale, costurando direto para outra. Nesse jogo da persuasão, o que seria mais importante para os nossos ouvintes aqui, os nossos amigos que gostam de escutar conteúdo? O que é mais importante? Estruturar uma narrativa que já se alinha ao resultado almejado, onde muitas vezes nós estaremos até apresentando o que deixa de ser posição e passa a ser interesse? Ou construir um raporte que venha estabelecer aquela confiança, e aí sim, mais adiante, esse interesse pode ser desnudado para a nossa contraparte, ou ainda, aquela escutativa que compreende a perspectiva do outro ou dos outros e vai funcionando do modelo de podermos, sem questões, entender qual é ou sem questões, sem perguntas, qual é o interesse das partes envolvidas no jogo. Mais uma questão maravilhosa, né? Que coloca a gente numa encruzilhada, porque ao longo da negociação existem momentos para cada uma dessas alternativas serem colocadas. A meu ver, construindo um raporte seria, dessas 3 dadas, a mais importante, porque eu preciso criar um espaço de acolhimento para o outro começar a falar, que aí eu vou usar da escutativa, que também é muito importante. Mas eu primeiro sou responsável pela construção desse ambiente junto com o outro. Volto na palavra trust, né? Empatia não é simpatia. Empatia é uma capacidade um pouco maior. Se eu torço para o mesmo time de futebol que você, somos simpáticos por aquele time. Mas quando eu vejo o meu adversário vir no campo do meu time e sofrer de violência, sofrer de racismo, não ter um banheiro limpo, isso está errado. Para o bem do futebol, e lembrando que hoje eu sou a pessoa que recebe o meu visitante, amanhã eu sou o visitante, né? Então, a empatia é pensar se eu sou capaz de olhar o mundo pela lente do outro, se eu sou capaz de calçar o par de sapato do outro, né? E aí eu vou exercer uma pressão no meu ego e vou
ter que reconhecer humildemente assim, pera lá, se eu fosse o outro, eu não estaria pedindo exatamente o que ele está me pedindo? Então eu brinco dizendo que para criar um ambiente empático, você não pode ter medo de uma situação. Acolhe, porque a gente vai falar da reciprocidade, né? Eu quero um ambiente bom, né? O professor William Ury fala que o ser humano, ele é um antropólogo, ele fala que o ser humano é uma máquina de reação. A gente acha que a gente é inteligente, mas a gente reage. Se alguém te trata bem, por reciprocidade, você se sente obrigado a tratá-lo bem. Se você quer ser escutado, escute primeiro. Então, quer dizer, parece que a gente tem essa forma de bolo que é: eu só sou responsável pelo meu lado da negociação. Se eu for educado, respeitoso e tudo mais, e a pessoa não for, eu não preciso fazer o jogo dela. Até posso dizer, vai ver que ela é boa do que ela faz, mas eu passo para o lado dela e falo assim: mas espera lá, não estou te entendendo. Você quer que eu faça o quê? E por que, que eu vou fazer o que você quer? Qual é a vantagem para mim? Não estou entendendo o que, que você está propondo que tem de bom para mim. Então, tem um jeito de passar para o outro lado sem combater fogo com fogo, né? Dizem que essa frase é do Mahatma Gandhi, mas assim, né? Olho por olho, dente por dente, acabaremos todos caolhos e banguelas, né? Então, o resultado final de um combate é que nós vamos ter um cenário de perde-perde. E o que eu acho que a gente pode fazer com as ferramentas que o professor Cialdini nos traz para pensar na negociação é entender que o jogo não é de ganha-ganha igual, né? Não é isso que nós estamos propondo. O Eduardo vai ganhar a mesma coisa que eu ganhar. Pode ser que o jogo para o Eduardo pode ter o nome assim: é, ótimo para o Eduardo, bom para o Alê. E o Alê vai tentar o ótimo para o Alê e o bom para o Eduardo. Então cada um vai puxar a sardinha para o seu lado para tentar o seu melhor. Mas, como a gente já falou da BATNA, né, cada um tem uma alternativa, nós temos que pensar na ZOPA. Então, assim, eu tenho coisas mínimas e coisas máximas. Eu tenho uma faixa que eu posso fazer. E se eu começar a trocar informações com o outro lado, criar um ambiente acolhedor, pode ser que a gente possa expandir essa faixa, né, crescer essa torta para depois distribuir, depois decidir quanto daquele novo valor que a gente criou, que a gente adicionou, a gente vai atribuir para o Eduardo, para o Alexandre ou para quem estiver negociando. Então, eu acho que o professor Cialdini ele mostra o seguinte: pessoas inteligentes e bem preparadas não têm que ter medo de argumentar, de tentar persuadir, de se engajar, né, de tentar influenciar o outro lado. Porque, na verdade, nós vamos ver um jogo ou uma dança, como já colocou o Eduardo, de racionais. E nessa dança de racionais também tem muito que nós vamos ter que gerir de emoções, porque não é ninguém consegue apresentar só o argumento racional e esquecer a dor, o que lhe aperta, o que lhe comove, né? E eu acho que quando o ser humano tenta esconder isso ou enganar isso, ele cai numa armadilha, porque fica difícil você não mostrar o que você é. E quando você está seguro de que você não teme o que você é, que você pode o que você pode, né? Eu não sou mais bonito ou mais rico do que ninguém, do que que o outro possa ver. Então eu não tenho que estar preocupado com a minha beleza, eu tenho que estar preocupado com o que eu posso entregar, com o que eu posso fazer. E aí é engraçado, porque geralmente a gente acaba ficando mais bonito, mais criativo, consegue ver mais coisas. Então, eu acredito muito de que, assim, não é quem é o dono da negociação e o dono da razão, mas, assim, por que eu não quero escutar o Edu? O maior risco que eu tenho ao escutar o Edu numa negociação é compreendê-lo. E a partir da compreensão do que o Edu precisa e necessita, eu posso embrulhar propostas e contrapropostas que contemplem em dada medida o que ele me pede. Porque se eu quero o sim dele, como é que eu não vou facilitar esse sim? Né? Então é engraçado, a gente quer ouvir um sim, né? E quer dar um não para tudo que o outro pedir, mas a gente não está pensando que a psicologia mostra o contrário. Você tem que facilitar esse sim, né? E a maneira que eu acho que tem é você poder explicar e convencer o outro de uma maneira que o outro chegue à conclusão de faz sentido. Agora, com tudo que você me falou, eu vou mudar o meu pré-julgamento, a minha primeira opinião, né? Eu digo muito, Edu, que na negociação, o pré-julgamento e a dedução atrapalham. Isso que é maravilhoso em muitas ciências, na negociação é um inimigo. Não deduza nada, não prejulgue nada, limpamente. Eu sei que é difícil, desaprenda tudo que você pega. Siga os seus instintos, mas deixe eles guardadinhos lá. Começa a construir, faz perguntas, seja curioso e depois testa, né? Porque a gente vai entrar num tema também interessante, que é assim: o ser humano, por ter um lado imaginativo, ele é capaz de criar cenários que não existem, né?
Hoje isso recebe o nome de fake news, narrativa, imaginação, né? Mas assim, como é que eu controlo o sonho de uma pessoa, né? Então é complicado. Acho até que quem gosta de escrever poesia desenvolve muito esse lado, né? Quem é que controla a poesia? Eu posso controlar até a métrica da poesia. O soneto tem que ter uma estrutura tal, mas o que vai ser posto no soneto é da cabeça da pessoa, né? Então, o que ela viu, como é que ela sofre. Para mim, se eu levei um fora de uma pessoa, eu esqueço a pessoa, mas para o outro, ele pode ficar a vida inteira falando daquele amor não correspondido e criar um monte de coisas que, na verdade, não existe, né? Porque ele ama, mas ele não tem o retorno. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para um cenário onde eu preciso explicar o que eu quero e eu tenho capacidade, se eu quiser, de escutar o outro e compreender o outro. Aceitar, validar é um passo posterior, mas compreender, eu acho que é o primeiro degrau da escada que a gente precisa começar a galgar juntos. Né? Falar, se a gente não sabe de onde a gente está saindo, o que a gente quer, como é que a gente vai negociar? Que maravilha, Lê. Te escutar e ver tu cantando tudo isso aí. Turma, é muita informação pelos 5 minutos que ele trouxe aqui de informação para vocês. Vocês vão ter que digerir. Sim, ele passou por Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, na metodologia de como chegar ao sim, expandindo a torta. Ele passou pela psicologia, pela neurociência, porque muito nós falamos, porque o nosso cérebro funciona muito mais rápido e o sangue vem para o cérebro, e aí por isso nós temos esse impulso em falar. Contudo, na negociação, nós temos que usar o cérebro para escutar. E ali, com aquelas informações que estão sendo ditas, e as informações são as palavras, as informações também é a linguagem da facial e do corpo. E para isso, nós temos que ficar com os olhos abertos. Nós temos dois. Com os ouvidos abertos, nós temos dois. E com a boca fechada, a gente não precisa dela para aprender. E trabalhar o cérebro para compreender o que essa pessoa está dizendo. E aí nós conseguimos, sem dúvida alguma, descobrir para onde essa pessoa quer ir. E aí será dado o primeiro passo nesse degrau que o professor mestre Alexandre Simões nos trouxe. Onde vocês vão dizer assim, ó, só um pouquinho, o Eduardo só está botando questões de múltipla escolha? Sim, porque eu tenho uma pessoa na mesa que é múltiplo, e ele pode navegar por todos esses pontos que nós estamos trazendo para eles. E falar em navegar na dança da negociação, qual habilidade, Alê, que você considera mais importante? A habilidade para questionar e descobrir informações que levem aos interesses? Concessões estratégicas para realizar trocas que valorizam e trazem vantagem a todos que estão na mesa? Ou aquele movimento de utilizar o tempo como uma alavanca para a obtenção de vantagens? Sim, porque entre uma troca e outra sempre leva um tempo. E dependendo da escassez e da necessidade das partes envolvidas, alguém vai acabar tendo que entregar aquilo que não quer. Alê, olha, excelente. múltipla escolha. Olha, dessas três, eu vou ficar com o A, porque o A é uma habilidade. Né? Ao questionar, o que acontece? A nossa natureza humana nos faz, né? Muitos de nós já viram aquele desenho do iceberg do conflito, né? O que está aparente e o que está oculto. A maioria de nós, quando abre uma negociação, traz rapidamente a sua posição, o que a gente diz que quer e o outro lado enxerga. Mas a nossa first offer não é normalmente a nossa final offer. Então, entre essa primeira proposta e alguma coisa que pode ser movimentado, eu preciso descobrir mais desse iceberg submerso, dessa montanha que está abaixo da linha d'água. As perguntas são excelentes para você exatamente entrar nessa montanha de gelo abaixo da linha da água, né? Então, ao fazer as perguntas, você vai poder receber mais informação. E olha que interessante, cada um de nós vai ter que funcionar tal e qual um detetor de mentiras, porque não é porque a pergunta é boa que a resposta também vai ser boa. Né? Então, ótimas perguntas podem ter respostas duvidosas. Às vezes a pessoa não quer te dar a informação, às vezes ela não pode te dar, naquele momento, aquela informação. E às vezes ela quer que você pense
que ela tem outras alternativas para você se apresentar de uma forma mais urgente, usar o tempo de uma outra vantagem, né? Então, questionar é um ótimo caminho para mapear motivações, vulnerabilidades e expectativas. O professor Cialdini tem todo um capítulo sobre que tipos de perguntas você deve fazer, né? A gente tem classicamente a pergunta aberta, que eu gosto de dizer que além de aberta ela é circular, porque eu brinco que os japoneses gostam muito de perguntar muitas vezes o porquê, né? Why. Perguntando várias vezes o porquê, a gente sai da primeira resposta, que geralmente é uma justificativa, para a relação de causa e efeito. Quando você pergunta muito o porquê, você chega na essência. Eu brinco que é como se fosse uma cebola que você fosse tirando as camadas até chegar no núcleo, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, várias vezes o porquê busca a causa, a raiz. Os americanos usam um método que é 5 Ws e um H, né? Why, when, who, what, how, né? Não sei se eu esqueci, where, aonde também. Então, esses 5 Ws, H são perguntas que obrigam a outra parte a um storytelling. Eu não posso responder como você começou a gostar de tal coisa só com sim ou não. Então, ela é aberta, porque ela se contrapõe a perguntas que são só confirmativas ou negativas, né? Ou confirmam ou negam alguma coisa, mas elas são perguntas muito boas. Eu gosto de dizer que elas são circulares, porque olha a reciprocidade do Cialdini na mente humana. Quando eu pergunto alguma coisa para o Eduardo, parece que eu estou dando uma autorização para o Eduardo fazer a mesma pergunta para mim. Vou fazer um exemplo bobo aqui, rápido para a gente. Eduardo, qual a sua idade? Se eu entro na idade do Eduardo, por que o Eduardo não vai poder saber quantos anos eu tenho? Então, olha que interessante. Se você não quer tratar de um tema, não seja você a pessoa a colocar o tema na negociação, né? Então, porque a pergunta vai voltar que nem um bumerangue. Ou você acha que só você pode querer tirar informação do outro lado e o outro lado fica te dando informação e não quer nada de volta. Então, é um jogo, sim, né? Baseado já na reciprocidade de que aquilo que o outro faz parece que ele me dá o direito de eu fazer igual, né? Por isso que eu falei, controle a tua régua, respeite, ouça, não perca a razão, não perca a calma, né? Tem tantos preceitos aí para a gente ir, né? E aproveitando a questão para voltar num item da primeira, o professor Cialdini chama a afinidade, né, de liking, né? Então, como é que eu estabeleço a partir do momento que eu acho um ponto em comum, e olha que interessante, como crença de vida, dois seres humanos, quando sentarem numa mesa, eles vão ter pontos em comuns e vão ter pontos antagônicos. Isso me parece a normalidade da vida. Se eu e o Eduardo começarmos a conversar, a gente vai descobrir coisas que o Eduardo gosta, que eu gosto também, né? Por exemplo, o Eduardo é tutor de uma cachorra, que tem um nome diferente. Eu já tive muitos cães, cachorras também, então temos ali. Mas pode ser que a raça favorita de cachorro do Eduardo seja diferente da minha. Então, pontos comuns e pontos antagônicos existem para seres humanos, porque a gente divide a humanidade. Nem que sejam os nossos pontos comuns no terror, né? A gente está vivendo um momento de guerras, a gente vê o seguinte, quem é que gosta de guerra? Quem é que quer a guerra? Né? E é importante como cada um tem um motivo para fazer ou não fazer a guerra, né? E continuando com essa psicologia da persuasão, eu lembro que no nosso off aqui você estava falando de como o mágico trabalha, e quando o mágico trabalha e ele nos traz aquela sensação e ele faz aquela magia que nós sabemos que não é uma magia, porque é um ser humano tal qual como nós, ele está, de certo modo, manipulando a nossa visão, nossos sentidos. Nós trabalhamos também por uma escolha de uma estratégia para poder trabalhar com o player que está nessa contraparte dentro desse movimento. E existem, em alguns momentos, o que se chama ancoragem. E essa ancoragem cria um ponto de saída que influencia os interesses de quem primeiro trouxe o valor para a mesa. Isso seria uma boa estratégia? Ou a melhor estratégia seria, como o Cialdini trouxe com o princípio da escassez, ou seja, criar um senso de ser único e especial. Mesmo que você tenha um Batman lá fora, isso não significa que você vai conseguir melhor serviço ou melhor qualidade no produto que somente eu ofereço ou somente o Alexandre oferece. Ou aquele que, vamos dizer assim, na grande maioria das vezes, aparentemente é o melhor
E sim, não somente aparentemente, que é utilizar a reciprocidade também, muito trazido por Cialdini, para manter a relação baseada em confiança e fazer uma manutenção para um futuro infinito. Ale, de Olha, novo, de novo, você me trouxe uma encruzilhada crítica aí, né? Ah, eu ficaria com o C, escolheria pela reciprocidade, ah, porque ela é um gatilho universal e eficaz, né? Segundo o próprio Cialdini, ela gera lealdade e ela é um caminho para compromissos espontâneos, né? Então, assim, aquilo que eu dou rápido para o outro, porque o outro me entregou e eu quero reciprocidade, eu quero mostrar que eu tô atuando da mesma maneira, né? É, ajuda, porque são os primeiros compromissos, né? A ancoragem, qual que é o ponto que eu vejo de dificuldade? Dizem que quem faz a primeira oferta pode ancorar, mas eu não faria a minha primeira oferta se eu não tivesse ainda obtido informações relevantes suficientes do outro lado. Porque eu dou por certo que as informações do lado que eu represento eu já domino, eu já as tenho, eu já as estudei. O que eu não sei, né, o nome do jogo é o que o outro vai me dizer e do que ele vai me dizer o que é verdade e o que não é verdade, né? Para eu poder preparar uma proposta. Se eu, na minha proposta, embrulho alguma coisa que interessa para o outro lado e o outro lado diz não, ele mesmo está me ensinando que ele não me deu toda a informação boa, porque eu estou tentando fazer uma proposta minimamente atraente para obter alguma sinalização do lado dele. Então, eu gosto da negociação do futuro, eu comparo muito a negociação competitiva com uma corrida de 100 metros, que você vai ter que fazer muitas corridas com muitos adversários diferentes ao longo da vida. Se você é um negociador competitivo, você vai ter que correr muitas corridas curtas. Mas se você é, por outro lado, um negociador integrativo, colaborativo, cooperativo, você vai correr maratonas. E nas maratonas, às vezes você cansa e vem alguém atrás de você e fala: vamos ali, que ali lá na frente já tem uma água. Então, uma hora você é ajudado, uma hora o outro te ajuda. Então, quando eu olho para um futuro, que aí na proposição da alternativa é um futuro infinito, eu vejo isso, o relacionamento. Eu posso até perder, entre aspas, alguma coisa hoje para o Edu. Mas se para eu perder alguma coisa ficar evidente para o Edu que eu estou fazendo aquilo em consideração especial a ele ou à empresa dele, pode ser que no futuro, quando o necessitado seja eu, isso volte para mim. Então, eu acho que essa roda anda melhor quando a gente se permite. Tanto que eu pus esse perder entre aspas, porque para mim é assim: quando as pessoas estão discutindo soluções de ganho mútuo, o nome do jogo é ganha-ganha, né? E quando você é competitivo, tá errado dizer ganha-perde. Para mim, devia ser perde-perde. Era descobrir quem perdeu mais e quem perdeu menos. Porque bem, se a sim. gente puser numa equação, numa planilha, os dois perderam. Um perdeu mais, perdeu outro. Por quê? Porque perderam a oportunidade de crescer o objeto da negociação, né? Então, o mero distribuir não permite nada de inovação, não permite nada de criatividade, não permite ouvir o outro e pensar de forma diferente, pensar fora da caixa, ter uma coisa nova, ou pela primeira vez. Até cito para vocês um caso muito rápido. Uma vez, numa mediação, um irmão virou para mim e falou: eu não quero perder a minha fazenda para o outro irmão. Eu ouvi aquilo com o advogado e falei assim: mas espera lá, entendi que você não quer perder a fazenda para o seu irmão. Para quem você quer perder a fazenda? Para o MST? Para o governo? Invadida? Sem produtividade? Aí começamos a ver que a preocupação dele não era perder para o irmão. Ele achava que a fazenda tinha muito valor e não queria ficar sem. Quando a gente organizou a divisão da herança em pacotes, onde de um lado a fazenda valia X e todo mundo validava o critério, e do outro lado tinha dinheiro, rádio, a estação de televisão e os valores batiam, criamos pacotes equivalentes. Aí falou: olha, cada um pode escolher o que quer. Porque e a gente que partiu de um princípio: nenhum ia ter nada em condomínio com o outro, para poder ter sua vida decidida pelo seu bem-querer, né? Pelo seu bel prazer, sem ter que fazer condomínio, né? Eu não sei a opinião do Eduardo, mas assim, dizem que o condomínio é o nascedor de muitos maus. O que é seu, você dispõe. O relógio é meu, eu quero dar para o Eduardo, eu dou. Agora, se o relógio é meu, mas para eu dar para o Eduardo eu tenho que consultar mais 9 donos,
eu preciso de um quórum, e aí pode ser que eu não queira, aí tem que ver se tem direito de veto, aí complica, né? Então, acho que é assim, tudo de uma forma mais cômoda. Então, eu gosto muito do princípio da reciprocidade, entendendo que há valor na negociação por princípio da escassez e que a gente tem que dominar as técnicas de ancoragem. Dizem, né, não sei sua opinião, Edu, que uma âncora bem colocada é muito difícil de tirar, né? Quando você ancora, se você tem paciência, ouve as informações e prepara uma proposta com tudo que o outro te disse, se ele disser não, ele está dizendo que ele estava mentindo para você, né? Porque você levou as preocupações dele. Isso é relevante? É. Então, vou endereçar alguma coisa porque você falou que é relevante. E aí, você mesmo, ao receber a proposta, diz que aquilo não é bom, falou, mas estou trabalhando com a sua informação, né? Será que você não está me abrindo tudo, né? O que está escondido aí que está faltando? Boa. Exatamente, a ancoragem, e como toda âncora, ela não é só uma ponta, né? Ela vai se agarrar dos 2 lados. Então, realmente, a colocação do Alexandre foi perfeita, porque, sem dúvida alguma, a reciprocidade é aquela que vai criar um jogo infinito. E quem acompanha o canal aqui já deve ter escutado o Eduardo falar várias vezes a respeito do Adam Grant e do give and take, onde nas pesquisas dele ele descobriu que não são aqueles que tomam e nem aqueles que dão que ganham no final do dia, porque aquele que está sempre tomando não vai ter ninguém para negociar lá na frente, e aquele que está sempre dando não vai ter mais nada para poder negociar no futuro. São os matchers, ou seja, aqueles que encontram resultados e entregam e recebem, entregam e recebem, e esses são os segredos dos grandes relacionamentos conjugais, são os segredos das grandes empresas, são os segredos das grandes equipes que desempenham sempre um papel onde um suporta ou apoia o outro. Então, sem dúvida alguma, a reciprocidade, e aí como vamos dizer assim, que a regra de ouro dos negócios é o que acaba dando muito valor. Sim, a escassez ele entra num valor, mas depende do momento, e também a ancoragem. A ancoragem tem um lado psicológico, mas sim, pode ser valoroso, pode bem colocado, não vai mover mais, mas tem que ter um fundamento para isso, né, Lê? Se não tiver fundamento, nós vamos começar a fazer perguntas após. E a racionalidade vai levar com que essa pessoa acabe se entregando e nós vamos nos sentir traídos e aí é difícil continuar o negócio. E aí nós perdemos aquele ganha-ganha e vamos entrar no jogo de soma zero, o perde-perde, que o Alê trouxe hoje para nós aqui. Alê, agora vamos dizer assim, ela pode ser difícil, mas eu acredito que com tudo que tu conseguiu organizar hoje para essa turma que está nos escutando, essa pergunta já foi até respondida. Enfim, chegamos naquele momento derradeiro da negociação. E, como não poderia deixar de ser, chega um momento que nós temos que tomar uma decisão, onde ganhar, perder ou continuar a jogar com o parceiro ou a contraparte são as opções. Como o player deverá jogar para obter o compromisso dos demais envolvidos para o ganha-ganha? Muito interessante. Parto de um pressuposto que assim, a gente negocia com a vontade de celebrar um acordo com quem nós estamos negociando. Mas lembrando, se tudo que for capaz de ser gerado junto com o outro for inferior ou no mínimo igual à sua BATNA, não seja preguiçoso. Vai fazer a melhor alternativa onde ela existe. Então, assim, você tem que ter essa consciência de que você tem um critério objetivo que te diz fique na mesa, que é eu estou melhor ou igual à minha BATNA. Se eu estou pior que a minha BATNA, vai exercer essa alternativa, pô, né? Você já identificou. Então, eu acredito que o que você deve fazer para conseguir o compromisso dos outros é lembrar que o negociador ele é um arquiteto, ou olhando atrás de mim aqui tem uma escultura de uma amiga minha, também um escultor. Né? Então, o que a gente vai arquitetar? A gente vai arquitetar a confiança e o equilíbrio perceptivo. Temos que alinhar interesses para poder chegar nos compromissos. Temos que confiar na nossa capacidade de criar junto com outro valor para poder dividir esse valor mais adiante. Então calma, nós temos só uma empadinha. Vamos tentar transformar isso num empadão, numa grande torta, né?
Depois a gente decide como que a gente corta, quem fica com o quê. Mas vamos entender um pouco mais, né? Os americanos falam muito there is no free lunch, né? Eu já vi numa negociação alguém trocar uma carta de recomendação. A pessoa estava mudando de emprego e pedindo uma carta de recomendação. E trocou-se essa carta de recomendação pela pessoa que ia sair, treinar a pessoa que foi escolhida para ficar no lugar dela. Então, olha que interessante. Dois itens não econômicos, né? Quanto custa fazer uma carta? A pessoa ficou X anos na empresa e trabalhou bem. Eu vou escrever a verdade. O Eduardo trabalhou para mim, foi maravilhoso, nunca atrasou uma entrega, uma pessoa de confiança, ficou até triste dele sair da minha organização, mas feliz por ele estar indo galgar um outro desafio e eu tenho certeza que ele vai dar conta do desafio. Mas eu consegui trocar essa carta por ele me ajudar no treinamento da pessoa que eu contratei para o lugar dele. Então, essas trocas inteligentes, né? Que vem do que o Eduardo também mencionou, que o professor Cialdini chama de escassez de oportunidades, né? E esse olhar para o futuro, a gente tem que focar no compromisso, lembrando que a gente tem que gerir muito o emocional, né? O racional é a parte fácil. A inteligência artificial está aí, está até ajudando a gente a tomar decisão racional com mais facilidade. Mas e o emocional? Por que quando toca uma música, o Eduardo se emociona, eu rio, o outro chora? Por que um tem pesadelo, o outro sonha com os mesmos fatos, né? Esse lado criativo do ser humano não é eliminar, não é. É até difícil controlar, mas eu diria que é gestionar. É como se fosse a mesma ideia do conflito. Na vida da gente, o conflito é inevitável. Não conheço ninguém que nasceu, viveu e um dia vai morrer e passou pela vida sem nenhum conflito. Conflito pessoal, profissional, conflito de toda hora. Já que o conflito vai vir, eu me preparo. É como aquela população da Flórida que sabe que tem a temporada de furacões. Um pouquinho antes, quando eles já estão vendo que está vindo o A, o B, o C, vão comprando água, vão reforçando as janelas. Eles têm um plano de ação, porque eles sabem que o conflito vem. Então, a melhor atitude, a atitude de pessoas inteligentes diante dos conflitos ou das emoções, é reconhecê-las para geri-las, para gerenciá-las. E quando você mostra essa capacidade, você consegue, como o Eduardo mesmo falou, construir relacionamentos duradouros, porque estabelecida a confiança, tendo um resultado que satisfaz os lados, por que eu não quero fazer negócio com aquela pessoa? Foi um prazer fazer com ela, então eu quero voltar. Cito um exemplo que é dado por Jean Paul Getty numa história até triste. Jean Paul Getty, um banqueiro americano, falando para o filho, um dos filhos dele, falou assim: filho, nunca tire tudo que tem numa mesa de negociação. Se você tirar tudo que tem numa mesa de negociação, você vai sentar em poucas mesas, né? E o filho o escutou. O filho, bom vivant, na Itália, estava com umas ideias lá com os amigos de ser sequestrado. Só que a brincadeira de ser sequestrado para tirar dinheiro do pai escapou e aquilo foi parar na mão de uma máfia e a máfia sequestrou ele de verdade. Quando ele é sequestrado de verdade, viram para o pai e cobram um valor. E o pai fala assim: eu não negocio com sequestradores, Mafioso. mafiosos, não sei o quê. Cortaram a orelha do menino e mandaram para o pai. Aí o pai pagou o resgate, né? É uma história mais complicada, porque ele fez um empréstimo, um adiantamento ilegítimo. Mas olha que interessante, o próprio pai não seguiu, eu não sei se era pai ou avô, mas não seguiu, porque eu acho que era Jean Paul Getty, Era o avô. era o Era o avô. avô. E foi o neto que negociou com os mafiosos a Exatamente. própria soltura dele. A própria soltura dele. Então, assim, o conselho era esse. Então, cada um de nós, gostaria de deixar para vocês, tem sim um limite de negociação que a gente chama de non-negotiable, o inegociável. Eu, quando converso com uma turma, eu falo assim, aqui no Brasil isso é muito comum, né? Você tem filhos? Tenho. Pequenos? Ah, tenho. Por quanto você me venderia seu filho? A resposta mais comum para mim é por dinheiro nenhum do mundo. Eu falei, ainda bem, vocês não conheceram meus filhos. Porque tem uns aí que, se você comprasse, eu ia falar, não aceito de volta, hein? Tá entregue, brincando, né? Então, assim, aquilo que para nós é um absurdo vender um filho, em alguns lugares do planeta, 100, 150 dólares você compra uma criança e a mãe ainda te agradece porque aqueles 100, 150 dólares serão suficientes para manter por mais algum tempo os outros que dependem daquilo. Então, essa mudança de realidade mostra o seguinte: a sua linha ética, o seu não negociável é um, o do outro pode ser outra coisa. Agora, muita gente blefa, porque já faz a proposta e fala que fora daquilo tudo é inegociável.
tem flexibilidade. A gente tem que descobrir o que que é de verdade não negociável e por quê, como o Eduardo falou, porque se é inegociável, tem um motivo. E esse motivo deve ser algo do tipo: se eu cruzar essa linha, eu não me enxergo mais no espelho amanhã. Eu não vou saber quem eu sou, eu perco a minha identidade, eu quebro a minha reputação, eu quebro, né? E aí você fala, o que que é uma pessoa sem a sua reputação? Né? A gente fala tanto em valorizar marcas para as empresas, mas cada um de nós, a cada dia, está construindo a sua marca pessoal. Então, com isso, eu acho que a gente tem que trabalhar como se fosse um pontífice, criar pontes, pontes para a gente passar para o outro lado passar por essa ponte para nós. Na mediação, tem alguns mediadores que dizem que eles são a ponte, né, numa figura muito bonita de eles colocarem a ponte, e em vez você troca ser o dono da solução por ser alguém capaz de esculpir uma solução nova junto com o outro. Então você divide a responsabilidade da solução com quem você está negociando e juntos vocês vão ser escultores de uma solução sob medida para o problema que vocês estão enfrentando e não soluções prontas, né? É que nem aquela roupa, né, Eduardo? One size fits all. Isso mesmo. Às vezes eu vejo uma camiseta dessa e eu falei, pô, eu sou grande, eu peso 130 e poucos quilos. Como é que a camiseta que vai servir em mim vai servir numa pessoa de 80 quilos? Ou ela vai ficar ruim para a pessoa de 80 quilos ou ela vai ficar apertada para mim. Então eu prefiro o sob medida. Então eu acho que a grande vantagem das negociações é que você pode, sendo estabelecida a confiança, em havendo rapport, o ambiente sendo acolhedor, você pode fazer construção de soluções sob medida, específicas e próprias para o assunto que você está tratando, que não precisam guardar relação nenhuma com soluções anteriores. Falou o arquiteto. Adorei essa linguagem figurada do o mediador sendo um arquiteto, mas na verdade é um designer de, naquele momento, entender o que que as pessoas estão pedindo e precisando para poderem resolver. E eu queria só acrescentar um ponto que, na verdade, me lembrou quando nós estamos falando dos valores do inegociável. Nós temos dois P's que regem a vida das pessoas. O primeiro deles é paradigma e o segundo são princípios. Os princípios são inegociáveis. É aquilo que está dentro de nós, é aquilo que vem da nossa cultura, é aquilo que os nossos pais nos passaram. E o paradigma é aquele que está relacionado com o que os outros fazem, aquilo que é considerado correto e certo. Porém, em algum momento da vida de alguma pessoa que está passando muita dificuldade, nós temos povos que têm esse problema econômico, onde as filhas são vendidas. E os filhos são trabalhadores. Mas as filhas já crescem sabendo que um dia serão vendidas para alguém que chegará para fazer isso. E existem muitas culturas aqui que colonizaram países, tão ditos de terceiro mundo, e os seus cidadãos vão até esses países e compram as noivas. E tá tudo certo. Eles levam elas para casa, e eu não vou citar quais são os países que isso acontece, vocês podem procurar. E sim, existem culturas que avançaram nesses países menores e hoje, além de terem explorado tudo que podiam, esses homens que hoje não têm princípio algum, vão lá e buscam essas meninas para não somente serem suas serviçais, mas também serem suas mulheres e talvez mães dos seus filhos. Então, princípios nós não quebramos, nós carregamos junto, porque senão, né, no outro dia a gente não se olha no espelho. E paradigmas, eu tenho uma frase que digo, se você não quebrar os seus paradigmas, os paradigmas te quebram, porque nós deixamos de evoluir. Então, se o paradigma não funciona, quebre ele e siga a estrada para construir outro, porque senão você vai se quebrar no final do dia. Concordo, Du. Você veja que pós Segunda Guerra as nações se uniram,
a Europa arrasada e construíram a ONU. Hoje a ONU está esvaziada. E quais são os problemas que a ONU precisa para voltar a ter um protagonismo, uma importância? Quando a ONU foi gerada, ninguém falava de meio ambiente. Essa é uma questão que se coloca. Então, aquilo que foi criado pelos nossos avós, hoje, para ter serventia para os nossos filhos e netos, vai precisar ter o viés de sustentabilidade. O diálogo das nações precisa existir. Eu não sei se ele vai ser no prédio de Nova York ou nas várias instalações da ONU no mundo, né? Eu já tive em Viena numa ONU que tem lá, né? A parte atômica é lá também. Mas eles precisam incluir esses novos interesses que não haviam naquela época, naquele momento, né? Para que as soluções negociadas no âmbito dessa orquestra das nações seja sustentável. Então a gente tem que falar de um planeta que continue mantendo a vida que existe aqui e a vida que está nascendo e crescendo nele. A única batina para isso é se você for um multibilionário no mundo e tiver seu programa espacial. Mas olha os riscos, né? O Bezos, o Musk. Será que eles vão querer colonizar Marte? Eles vão se pôr na espaçonave e cruzar para colonizar um planeta? Né? Ou eles vão esperar que alguém faça isso por eles, quando estiver bem seguro, aí eles vão para lá, né? Então, como a minha Batna não considera a colonização de outros planetas. Eu prefiro tratar bem esse grande planeta que a gente tem, porque eu acho que ele é capaz de gerar muito, mesmo com alguns recursos escassos e cada vez mais escassos, se a gente souber utilizar e passar para fontes, consumos de energia mais renovável e tudo mais, a gente tem como estender a vida no planeta, né? Nós somos a única espécie capaz de destruir o nosso planeta. Eu não conheço nenhuma outra espécie animal, vegetal, que pudesse destruir o planeta como o ser humano, né? Sabe, Helena, não sei se a gente já não andou destruindo no outro lugar e acabamos por aqui depois. Pode ser É, que isso aqui. mas, enfim, a história, somente para quem viver, verá. E realmente, esses dois bilionários não serão os desbravadores que entrarão nas espaçonaves e irão para algum lugar. Eles estão aqui só para fazer e construir seu próprio ego. E com uma desculpa por trás. Essa é a posição ou o interesse deles. Todavia, esses dois que estão aqui, para você que está aí, estão aqui para divulgar, estão aqui para trazer informação, estão aqui para compartilhar, e ao compartilhar, dizemos que nós dividimos, e conhecimento, ao ser dividido, multiplica conhecimento. E cabe a você aí desse lado se aplicar, buscar informações e saber como desenvolver um melhor processo de negociação em tudo que você fizer na vida, para que os resultados sejam sempre para expandir a torta e que seja um ganha-ganha e que seja contínuo e, se for o caso, perpétuo entre todos que aqui estão. Porque senão, sem dúvida alguma, nós vamos perder uma espaçonave que nós todos estamos sentados, que se chama uma pérola azul, planeta Terra. E daqui hoje só tem uma forma de a gente sair. E ninguém quer encontrar essa forma ainda. Nós temos muito a fazer. E só podemos agradecer, e hoje eu agradeço ao Alê por ter vindo, um convite que eu já tinha há muito tempo escondido aqui nas minhas anotações, para quando de volta ao Brasil pudesse ter ele perto de nós, e prometo a vocês que essa não foi a primeira nem a última. Quer dizer, foi a primeira, mas não será a última vez que Alexandre Palermo Simões estará no Café com Negociação. É uma pessoa com muito conhecimento, e vocês viram, é muito bom de conversa. Mas não é conversa fiada, é conversa com conteúdo. E isso é importante para você que está aí querendo adquirir mais conhecimento. Obrigado, Alê. Obrigado, Eduardo. Mais que Coração. um café,
Eu também tive o meu chimarrão com negociação. Agradeço muito, principalmente aos vários amigos que o Rio Grande do Sul vai me proporcionando. Só aumenta, né? E termino com uma frase que é uma tradução livre de um trecho do livro do Cialdini, né? Relações duradouras na negociação são construídas com respeito mútuo, transparência e alinhamento de interesses, não apenas no mero fechamento do contrato ou do acordo, mas na forma como a parceria evolui ao longo do tempo. Quando Isso a aí. gente encontra um porto seguro, a gente quer manter, preservar esse porto seguro. Espero então que, como mensagem do nosso encontro, fique isso. Seja você responsável por atuar na construção das parcerias que vão ser aquelas que levarão você e quem tiver a felicidade de negociar junto com você numa mesa a situações ainda melhores do que a que você vive hoje. Professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, dizia que o ser humano nasce não pronto e vai se fazendo. Ao contrário das coisas que vão envelhecendo. Meu sapato nasce pronto e vai se gastando, mas gente nasce não pronta. Então, sua melhor versão é a versão de amanhã. Ela vai ter tudo que você sabe hoje, mas aquilo que você se permitir aprender de hoje para amanhã. Então, com essa mensagem positiva, deixo aqui meu abraço caloroso para quem pôde nos assistir e para esse grande anfitrião, o nosso produtor de café aqui com negociação, que é o Eduardo Fontoura. Até uma próxima, meu amigo. Obrigado, Alê. E para você aí que está sendo alguém melhor hoje do que foi ontem e quer ser melhor amanhã do que está sendo hoje, deixe o positivo para essa conversa. E se não quiser perder o próximo, assina ali embaixo, não custa nada. E a gente se vê semana que vem. Grande abraço a todos, até a próxima. Fiquem em paz. Um abraço.